Oi, minha linda! Seja muito bem-vinda ao nosso mini curso de bolos gelados na marmitinha. Eu sou a Baby, confeiteira apaixonada, e hoje eu preparei um conteúdo muito especial para você que quer aprender a fazer esses bolos que são sucesso de vendas em todo o Brasil. Aqui você vai aprender 3 massas super fofinhas, 3 caldas incríveis que derretem na boca e as coberturas que deixam seus bolos irresistíveis. Tudo testado, aprovado e com rendimento que vale a pena. Ah, e para facilitar a sua vida, eu deixei todas as receitas completinhas aqui na legenda para você acompanhar enquanto assiste. Então já pega o caderninho, porque esse vídeo tá imperdível. Agora bora para a produção, que eu vou te mostrar tudo passo a passo, sem enrolação. Começamos agora pelas massas. Tudo vai estar aqui na descrição e você pode acompanhar tranquilamente o seu vídeo e depois copiar a receita. Essas marmitinhas são de 220 ml e elas vão direto ao forno. A tampinha delas é transparente, o que facilita muito a visualização do produto pelo cliente. E antes que vocês perguntem, eu uso uma batedeira planetária, porém não é daquelas mais caras. Uma batedeira ótima, que é essa da Oster, e eu uso há muito tempo. E para levar a batedeira, para iniciar, nós vamos levar os ovos junto com o açúcar e vai bater por um bom tempo, dependendo da sua batedeira, de 5 até 10 minutos, até formar esse creme esbranquiçado que vai dobrar ou até triplicar de volume. Em seguida a gente vai colocar o óleo devagar. O vídeo aqui está acelerado para não ficar muito longo, mas nós vamos colocando bem devagar, tanto o óleo quanto o leite, tá? Em temperatura ambiente, e o leite de preferência morninho. Agora vocês vão ver que eu estou colocando o trigo na batedeira que está batendo, tá? E está na velocidade menor, para misturar bem esse trigo, essa farinha de trigo em colheradas. Eu vou colocando delicadamente. Assim que a farinha de trigo vai se dissolvendo, eu vou colocando um pouquinho mais. E em seguida nós vamos colocar a essência. Nessa hora você pode escolher o sabor que você quiser. E nesse caso eu coloquei a essência de coco. Eu desligo a batedeira, dou mais uma misturadinha e coloco o fermento. Dou uma leve batida para misturar bem rápido e depois eu desligo a batedeira e vou mexer com a colher para ver se ficou algum pouquinho de trigo, algum pouquinho de fermento e qualquer outra coisa, para eliminar todas as bolinhas, tá? O trigo foi peneirado, bem peneiradinho, para tirar também qualquer bolinha que possa ver. E as marmitinhas eu vou enfileirar agora, e o peso aproximado de massa é de 80 gramas, para que fique uma massa que cresça o suficiente, mas que não ultrapasse a altura da tampinha da forma, senão a gente não vai conseguir fazer um trabalho que fique visível para o cliente, tá bom? E aqui no caso desta receita, renderam 16 marmitinhas, tá? Vocês vão ver que assaram bem assadinha. Eu vou levar ao forno e eu não pré-aqueço o forno. O meu forno eu ligo na hora de assar. Vou deixar aqui embaixo também a marca do forno, tá? O link das marmitinhas, caso vocês queiram adquirir também, com todas as informações necessárias para vocês. Tanto para qualquer uma das plataformas que vocês escolham comprar, tá? E o meu forno é um forno que tem essas 4 bandejas e eu asso tudo de uma vez só, fica bem mais fácil. Mas eu também já fiz no forno tradicional e dá super certo, tá? O melhor dessa marmitinha é isso, que vai ao forno. Agora eu estou fazendo a calda para molhar esses bolinhos. E eu uso na mesma proporção de água, leite e leite de coco. Se você quiser, pode adoçar. Ou com açúcar, ou com 2 colheres de leite condensado, fica a seu critério. Nesse caso, eu não adocei. Eu simplesmente misturei bem misturadinho e eu vou colocar nessa bisnaguinha aí de molhar. Vocês vão ver depois que eu fiz uma presepada e derrubei tudo, gente. Mas tá bom, deu tudo certo. Agora eu vou pra parte da cobertura. Eu uso essa base de brigadeiro branco que eu já ensinei aqui no canal. Tem receita da base tanto pro brigadeiro branco como pro brigadeiro ao leite e o meio amargo, tá? Depois vocês acompanhem lá, vou deixar um card aqui pra vocês, o link, né, na descrição também, pra vocês acessarem as outras receitas. E isso estava bem geladinho, então ele estava bem consistente. Eu até pedi pro meu esposo misturar pra mim, porque minha mão tava doendo bastante nesse dia. Mas enfim, tanto que o resultado da minha mão doendo foi que eu derrubei a bisnaga, mas deu tudo certo. E aí eu coloquei também coco ralado. Essa massa, junto com essa calda e essa cobertura, fica um sabor incrível, muito delicioso. E enquanto essa massa está assando e a calda está pronta, com a cobertura também, nós vamos para a massa de chocolate. Porque, né, a gente não para a produção. A massa de chocolate é igual a massa de baunilha, a massa de coco, tá na preparação inicial, que é bater os ovos com açúcar, porque nós estamos fazendo a massa pão de ló, tá? E aí eu coloco na velocidade máxima da batedeira. Eu geralmente lavo a batedeira, tá? Eu não reutilizo, eu prefiro lavar a batedeira e fazer de novo, tá? E fazer tudo na batedeira limpinha. E aí, enquanto tá batendo, olha lá o fundo, você tá vendo que tá batendo? Eu retirei os bolinhos do forno, porque já estavam prontos, tá? Tá super rápido, gente. Você precisa ficar atento ao seu forno, porque cada um tem uma variação, né? Depois vocês vão ver que um desses bolinhos aí,
desapareceu misteriosamente. Depois eu vou contar pra vocês o mistério desse bolinho. Mas enfim, agora nós vamos dar continuidade na massa de chocolate. Eu coloco o óleo, né, bem devagarzinho. O leite é morninho também, tá? E um segredinho dessa massa, gente, é isso aqui, ó. Café coado, tá? Fica perfeito, fica mais escura, mais intensa a nossa massa, maravilhoso. A descrição vai ter todas as medidas pra vocês, tá? Só pra lembrar. E aqui agora eu já estou colocando a farinha de trigo em colheradas, tá? Aos poucos, dá uma batidinha também na batedeira aí ao lado, porque vai criando, né, um excesso de farinha de trigo aí nas laterais. E por último vem aqui, por último não, vou colocando agora o chocolate em pó, 50% cacau, tá? Pra não ficar muito doce, então eu não uso achocolatado pras minhas receitas, pra massas, tá? E agora dei mais uma misturada e vou colocar o fermento, como eu já mostrei pra vocês, né? Eu coloco... Aí tá aparecendo duas, mas é pra ser uma bem cheia, tá? Uma tampinha bem cheia. Pronto, misturou. É uma batida rápida com a batedeira pra poder simplesmente ele dar uma incorporada aí e depois eu misturo, tá? A massa de chocolate me rendeu 18 marmitinhas. Então, aí já tem uma diferença. Eu quero que vocês fiquem atentas pra depois saberem quanto que eu vou lucrar nessa receita e como que eu faço o cálculo dos custos e uma precificação correta, porque é muito importante a precificação, tá? Enquanto a massinha vai dando uma esfriadinha, eu vou colocar a massa de chocolate lá no forno agora. Então esse aqui é bem rapidinho também, vai assar super rápido. E enquanto a massa de chocolate for assando, eu já vou continuar o meu projeto com a massa de coco. E observem só, alguns assam um pouquinho mais do que os outros, né? Isso é normal, cada forno, né? De uma maneira. Então aqui eu já fiz a calda, como vocês viram. Tô colocando, gente, nessa bisnaga que eu amo trabalhar com ela, tá? Coloquei. E agora vocês fiquem atentas que a presepada vem. Tá chegando a hora de vocês verem. Se precisar de uma pessoa desastrada, eu não sirvo. Dá uma olhada nisso. Presta atenção, o que eu faço agora? Olha lá, escorregou da minha mão, gente, o negócio. Derramei o restante da calda. Ai, meu Deus. Falei, eu não vou parar o vídeo agora pra poder limpar isso aqui, não. Vou terminar, depois que eu terminar, eu limpo isso aqui. Aí... Coloquei a calda, a primeira parte, né? E depois eu venho com o garfinho molhando. Molhando não. Eu venho com o garfinho furando essas massinhas e coloco um pouquinho mais dessa calda, tá? Essa quantidade deu pra molhar todos e ainda sobrou um pouquinho. E aí o pouquinho que sobra eu venho e coloco de novo no meio. Porque o bolo gelado é importante que ele seja bem molhadinho, né? O bolo da marmitinha, ele precisa estar bem molhadinho, que fica bem saboroso. É uma das características do bolo gelado, né? É estar bem molhadinho. Não melecado demais, mas bem molhadinho. Diferente do bolo no pote, né? Que ele tá molhado, mas ele não tá igual ao bolo gelado, tá? Agora... Observem pelas marmitinhas que algumas partes ficam sobrando, né? Eu venho com uma colherzinha e espalho, tá? Espalho jogando lá pro meio. E a calda que sobra eu vou colocando mais um pouquinho pra fazer com que os bolinhos fiquem umedecidos da maneira correta. E depois que... ao agregar com a cobertura, ele fique mais saboroso. Outro detalhe é que essa cobertura, ela não é uma cobertura grossa, igual na textura do brigadeiro, tá? Porque esse é um bolo que é bolo gelado, né? O bolo gelado, ele não vem com uma cobertura grossa, consistente. Geralmente ele é molhadinho e ele tem... Você sente o sabor daquela cobertura, mas você não sente pesado demais. Então o bolo gelado tem a característica de ter mais leveza, de você conseguir comer com mais facilidade, digamos assim. E olha só, eu vou colocar todas as marmitinhas na geladeira antes de tampar. Eu vou levar essas marmitinhas pra geladeira porque a minha calda ainda está molinha e ela vai pegar mais consistência depois que ela ficar algum tempo em refrigeração. Então, eu vou fazer dessa forma porque a hora que eu for colocar a minha tampa, ela não vai virar aquela meleca e bagunçar toda a minha formação do bolo, né? A minha estrutura e o design. Por último, eu vou colocando o coco ralado. Como esse bolo não é um bolo de prestígio, eu estou colocando o coco fino, tá? Algumas diferenças, né, entre recheios de coco, só de coco cremoso, de beijinho, de prestígio, estão nesses detalhes. Então, terminado, eu vou colocar na geladeira e agora eu passo para a calda do bolo de chocolate. Eu utilizei a mesma medida de leite para a mesma medida de água. Essa água que vocês viram estava um pouquinho marronzinha porque eu usei a mesma vasilha que estava com o café, tá? Então ficou um resíduo ali e ficou ótimo. Aí eu coloquei também o achocolatado em pó e a quantidade vocês é que vão determinar se vocês querem mais adoçado ou menos. Furei a massinha antes de colocar a calda, tá? Um por um, vou pegando o garfinho, não aperta demais, tá bom? Vai com cuidado, vai com delicadeza, porque senão você pode acabar perfurando a sua marmitinha e isso depois faz com que entre ar e pode danificar o seu bolinho, tá? Pode diminuir a validade dele. Então nós vamos perfurando devagarzinho um por um para depois, na hora que essa calda entrar em contato com o bolinho, a gente possa perceber que ela realmente, ela desceu até a parte mais inferior, mais baixa do bolinho e ficou tudo molhadinho, sem ficar muito
emplastado. Essa calda fica muito saborosa se você quiser colocar um pouquinho de leite condensado também, tá? É a seu gosto. Como eu falei pra vocês, eu não adocei de nenhuma forma, nem com açúcar, nem com leite condensado. Não adocei de nenhuma forma, só fiz mesmo daquela maneira. Observe que aquela vasilha que tá ali no fundo tem um pouquinho ainda da calda de coco, da cobertura de coco. E eu tô aproveitando para filmar, né? E mostrar para as meninas que eu estava gravando essas aulas, mostrar para as meninas do grupo que estavam ansiosas, meninas e meninos que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu já estava finalizando esse curso para eles, né? Para elas e para todos vocês aqui. Eu espero que vocês usem com muito carinho e façam dinheiro com esse conteúdo que eu estou passando para vocês de forma gratuita. Aqui eu usei também a minha base de chocolate ao leite. E eu vou deixar aqui o card para vocês aprenderem passo a passo. Lá também eu ensino a fazer a precificação, tá? Vai ser muito importante vocês assistirem esse vídeo, porque lá tem detalhes sobre precificação. Eu não coloquei tudo aqui porque senão ficaria muito longo o vídeo, talvez ficaria cansativo para algumas pessoas. Mas essa cobertura tá molinha, observe, não é uma cobertura muito dura, tá? Isso tem que ser observado antes de você fazer o seu bolinho. E depois eu venho com o granulado, porque esse bolinho é massa de chocolate, é cobertura de chocolate, então, né, cobertura de brigadeiro. E para identificar também, facilitar a identificação, eu coloco o chocolate granulado, para poder o cliente, ao visualizar como a tampinha é transparente, ele já vai saber o sabor. E a seguir eu venho com a próxima massa, que vocês vão ver aonde está o ouro, a diferença. Por quê? Uma massa básica todo mundo já sabe, muita gente já sabe. Vamos começar ralando a cenoura, tirando, né, algumas partezinhas. Isso aqui eu não jogo fora, tá, gente? Essa cenoura aqui eu faço comidinha para meus cachorros, que eu tenho 5 cachorros, e eu faço umas comidinhas para eles. Enfim, 300 gramas de cenoura, tá, gente? Olha que balança que me deu trabalho dessa vez, tá? Eu tenho umas 4 balanças dessa, me ajudam muito, são baratinhas, né? Mas a minha balança profissional estava descarregada e eu não consegui gravar com ela pra mostrar pra vocês. Porém, nós vamos aqui colocar no liquidificador. Esse liquidificador é maravilhoso, gente, velhinho de guerra, sabe? Daqueles que aguentam. Eu vou deixar o link aqui também. Mas eu tenho um liquidificador industrial, mas eu uso esse aqui a maioria das vezes. Eu uso o grandão pra fazer geladinhos, porque eu uso muita quantidade de leite. Bati a cenoura com o açúcar, com os ovos e com o óleo. Depois que está muito bem batida, vamos colocar em uma outra vasilha. Pode ser aí na sua vasilha da batedeira ou a que você quiser. E vamos colocando o trigo devagar, tá? Depois que colocamos tudo, viemos com o fermento também. Todas as quantidades estão aqui na descrição. A marmitinha também rendeu 16 unidades, tá? Do bolinho de cenoura. E eu vou colocando um por um. E o bolo de chocolate já estava na geladeira também, endurecendo. Gente, um dia de trabalho, uma tarde de trabalho, a gente consegue fazer quase R$1.000, tá? Vale a pena. Faça a sua precificação corretamente, porque você vai ter lucro, um lucro muito bom com esse produto. Você já começa a ganhar dinheiro hoje. Se não quiser fazer essa quantidade, pode fazer menos, mas vale muito a pena fazer bolos gelados na marmita. Agora eles vão assar, e o diferencial desse bolo é que a cobertura dele, a calda, você pode fazer de várias formas. Eu escolhi fazer uma calda com sabor de pêssego. Gente, eu peguei uma lata de pêssego, tirei a calda, diluí com 200 ml de água de calda e 100 ml de água. Ficou perfeito. Só isso que eu falo pra vocês. Façam, façam. E a cobertura desse bolo não é cobertura de chocolate, tá, gente? Então é um bolo de cenoura super diferente. Você já pode começar com um diferencial hoje mesmo. Eu coloquei uma cobertura de coco cremosa. Olha, eu falo pra vocês, a minha boca chega a encher de água de tanto que esse bolinho ficou gostoso, gente. Eu tava falando pra vocês, né, que um bolinho sumiu misteriosamente. Eu não sei o que acontece com essas coisas muito gostosas. Elas se jogam na minha boca e quando eu vejo, elas estão lá no meu estômago. Eu amo fazer bolos, eu amo ensinar também. Acho que vocês já perceberam, né, nas minhas outras redes sociais. E lá no grupo eu tô sempre dando instruções pra vocês daquilo que eu sei e que eu consigo mostrar pra vocês que realmente vale a pena. Nesse bolinho em especial, eu coloquei como finalização um granulê de caramelo. Ficou muito gostoso, gente, vocês precisam experimentar. Só que o granulê de caramelo, ele é um pouquinho mais caro que os granulados tradicionais. Então, se você for começar agora e quiser economizar, coloque uma outra opção de finalização para você identificar que é um bolinho de cenoura. Ou até mesmo, na hora que você for colocar a sua etiqueta em cima, você já coloca o sabor, tá? E essa daqui é uma receita que fez diferença total aqui pra mim, pras minhas clientes da minha doceria, porque teve uma aceitação perfeita, maravilhosa. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês: façam e depois me contem o que vocês acharam. Eu vou deixar o link das outras receitas pra vocês aqui e tem uma surpresa pra quem ficar até o final do vídeo, tá? Eu tenho e-books e tenho cursos que eu posso passar pra vocês tudo o que vocês precisam pra iniciar o seu negócio e ganhar dinheiro a partir da sua casa. Fica aqui, aguenta mais um pouquinho que você vai saber um pouco mais de precificação ainda nesse vídeo. Mas acompanhe a descrição dele, porque tudo que você precisa vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Quanto eu vendo, qual é o meu lucro e tudo mais, tudo aquilo que vocês precisam saber. Uma coisa é certa, é sucesso total e certeiro essa receita. Agora que você aprendeu como fazer essas delícias, eu preciso te dar uma dica muito importante: precificação.
Muita gente perde dinheiro por não saber calcular o preço certo de venda. Aqui na doceria, eu sempre levo em conta o custo dos ingredientes, a embalagem, a taxa da maquininha, o gás, a energia e até a minha mão de obra. E uma dica de ouro: sempre coloque no mínimo 100% de lucro em cima do custo total, para garantir que seu negócio seja sustentável e lucrativo. Se você quer aprender a precificar certinho, com planilha, passo a passo e margem de lucro real, eu tenho um e-book completinho que te ensina isso com detalhes. Vou deixar o link aqui na descrição. Prontinho, meu amor! Agora você já sabe fazer bolos gelados na marmitinha com 3 tipos de massa, caldas deliciosas e coberturas irresistíveis. Esse é o tipo de doce que fideliza cliente, vende o ano todo e dá lucro de verdade. Mas ó, isso aqui foi só o começo. Se você quiser se aprofundar, aprender a calcular certinho seus lucros, descobrir novas receitas e técnicas incríveis, corre aqui na descrição e baixa o meu e-book completo sobre bolos gelados na marmita. E também aproveita para se inscrever no canal, porque tem muito mais mini cursos vindo aí. Tudo com muito carinho para te ajudar a viver da confeitaria. E se você curtiu esse conteúdo, já deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você mais gostou, compartilha com as amigas confeiteiras e me marca quando fizer suas marmitinhas, tá? Quero muito ver seu sucesso. E para você que ficou até o final, eu tenho um presente. Comente aqui embaixo, eu quero o bônus. E eu vou te enviar de presente um modelo de ficha técnica para você fazer a sua própria ficha dos seus primeiros bolos na marmita. Um beijo com sabor de leite condensado e até o próximo vídeo.